Olá mais uma vez, aluno e aluna aqui do curso de captação de recursos, nesse módulo que nós estamos tratando sobre o projeto social, como fazer um projeto social. Nesta aula nós vamos falar sobre a descrição das atividades. Na aula anterior você aprendeu sobre identificar a necessidade, né? Identificar problema. Depois nós falamos também estabelecer de forma clara, né, os objetivos, e agora nós vamos falar sobre descrever as atividades e por que isso é bastante importante. Vamos lá? Observe bem que neste momento que nós vamos falar sobre descrever as atividades, esta aula que é uma aula bem tranquila, que você vai pegar aí bem rápido aquilo que eu quero trazer. Observe bem, você precisará detalhar as atividades. Então você tem que ser detalhista enquanto a descrição das atividades. Quais atividades essas? As atividades que serão realizadas para atingir o objetivo. Observa que aqui é a descrição das atividades que serão obviamente executadas, né, que serão aí realizadas, a fim de atingir. Quando eu falo atingir aqui, eu estou falando do resultado. Qual é o resultado que se espera desse projeto? Porque se o projeto fala de crianças marginalizadas de 5 a 10 anos, e essas crianças têm causado na comunidade pequenos furtos para poder se autossustentar, ou até mesmo crianças que já são viciadas em entorpecentes, né? Já são dependentes químicos porque seus pais também são adictos, ok? A solução que eu espero atingir é diminuir a quantidade, é erradicar. O que se espera-se desse projeto? Eu tenho que ter já essa ciência. O que nós queremos? Nós temos condições de erradicar essa situação? Estamos falando de quantas crianças? Quais são os pais? Olha os dados que precisam ser colhidos. Por isso que eu vou repetir aqui para você, já falei algumas vezes. Projeto não se faz nas coxas. Quando eu falo nas coxas, não é no termo pejorativo, tá bom? Da frase. Mas não é algo que você faz correndo ali, ó. Amanhã sai um novo edital de chamamento público e vamos tentar entrar nesse edital, vamos tentar ganhar, e do dia para a noite ali, tá pronto o projeto. Não é assim. Por isso que eu repito, o projeto ele precisa iniciar-se a sua confecção, a sua produção a partir do momento que a associação ela nasce. Porque a associação nasce por conta de um problema. Porque senão não precisaria ter a entidade, ok? A entidade nasceu porque os seus stakeholders, fundadores, observaram que tem um problema que precisava ser resolvido. Eles se sentiam, de certa forma, incomodados com aquele problema. E parece que quando a associação já está aberta, esses dados se perdem. Né? Se perdem essas informações. Só que essas informações, elas são necessárias. A mesma informação, o mesmo dado que te fez sentar com outras pessoas na indignação por conta de uma situação que está ocorrendo, que por infelicidade a administração pública não está dando conta, mas vocês se veem em condição de dar a mão para a administração pública e ajudar neste processo. Só que quando a associação está pronta, na hora de fazer o projeto, parece que perdeu esses dados, parece que dá uma amnésia, né, nos dirigentes da entidade, que agora, na hora de descrever, não se sabe o que busca se solucionar. O que busca solucionar-se, o que você tem que colocar no projeto, é o que vocês falaram lá na primeira assembleia. Precisamos solucionar esse problema em tal proporção. E é isso que nós estamos falando nesta aula aqui. Tá bom? Então, precisa atingir, né, descrever as atividades a ser realizadas para atingir, trazer resultado,
né, os objetivos do projeto. Então, quais são as atividades, né? Nós vamos inicialmente fazer aqui um mapeamento da região que nós vamos trabalhar. Ok? Essa é a primeira atividade. Vamos bater de casa em casa e vamos buscar depoimento dessas pessoas acerca desse problema. Estou te dando uns exemplos. Nós vamos então agora atrás dos familiares dessas crianças, vamos conversar com elas, fazer uma entrevista, o porquê aquela criança está naquela situação. Nós vamos com esses familiares pedir permissão, ok? Porque são menores, permissão para sentar com essas crianças e conversar com elas. E essa reunião com essas crianças seria bem plausível que seja junto com os pais ou com algum responsável maior de idade. Mapeado tudo isso, nós vamos começar a procurar escola para essas crianças. Algumas dessas crianças, na entrevista, nós observamos que tem problemas psicológicos. Precisamos de um psicólogo para fazer um trabalho com essas crianças em conjunto e individual. Algumas crianças nasceram com alguma deficiência congênita, tem alguma comorbidade na saúde. Precisamos procurar saúde para essas crianças. Então, quais são as atividades que precisam ser realizadas? A criança, para ir para a escola, precisa de calçados. Vamos procurar aqui um doador para isso. Então, quais serão as atividades que precisarão ser executadas a fim de atingir o objetivo, ok? E outra, o projeto em si, eu vou até voltar aqui para mim só para você entender algo. O projeto em si sempre tem em mente como se ele fosse um grande muro, uma grande, não vou falar muralha, que muralha já é um exagero muito grande, né? Vamos supor que é um muro aí, sei lá, 5 metros de altura por 10 metros de largura. Vamos supor assim, eu não sou construtor, né? Eu tenho na família mestre de obras, mas eu não sei fazer nada sobre isso. Vamos supor que você tem um muro de 5 metros de altura, 10 de largura para construir. Você está lá com o desenho desse muro. Esse é o projeto social. Quando você olha o muro por inteiro, você fala, bastante trabalho, hein? Dá até um certo receio, dá até um medo, na verdade, né? Dá até um pouco de medo quando você vê a dimensão do que precisa ser feito. Para que isso não ocorra, não só questão de... Quando eu falo medo, você fala, é muito trabalho, às vezes dá vontade de procrastinar, você fala, é muita coisa para ser feita, e de repente começa a perder toda aquela força, o gás para realizar. Isso é comum com qualquer ser humano, não é a pessoa que está com alguma deficiência. Isso aí, nós somos procrastinadores por natureza. Então, o que eu indico, né, que eu escrevo aqui no livro digital que você tem posse dele, é você fazer aquilo que é administração. É uma das técnicas da administração, fala muito, principalmente dentro da ferramenta chamada PDCA. Você já aprendeu nesse curso aqui o que é o PDCA. Você precisa fazer um desdobramento de metas. Todo esse projeto, você vai desdobrá-lo em metas menores. A minha meta maior é o projeto terminado. Aí eu pego o projeto, lembra que eu dei exemplo do muro? Cada tijolinho daquele é uma meta. Cada tijolinho é uma meta. E cada tijolinho daquele eu tenho que colocar num período determinado de tempo. E aí eu vou vendo as coisas se desenrolarem. Ok? Então esse é o desdobramento de meta, que é o que nós falamos aqui, ó, de vida. Essa palavra é importante. Obviamente que cada pessoa dentro do teu, né, dentro da tua área, né, de atividade, você vai dividir o projeto em etapas. Né? Aqui, etapas para mim é a mesma coisa, tá? Que é metas. Divida esse projeto em metas ou etapas ou fases. E explique cada uma delas de forma clara, ó, clareza aqui de novo,
clara e precisa. Explique cada uma dessas metas. No teu projeto está dizendo, ó, o primeiro tijolinho eu vou colocar em X horas. E para colocar o tijolinho, eu vou precisar de cimento, de areia, nessa proporção, nessa quantidade. Eu vou colocar essa quantidade aqui e vou assentar o tijolo. Vou precisar pegar o plumo para acertar, para ver se o tijolinho está reto, da forma correta. Para isso, eu vou precisar de uma colher de pedreiro, vou precisar do plumo, vou precisar de cimento, de areia, de cal, vou precisar também de um pouco de água, ok? Vou precisar que o lugar esteja limpo, vou precisar daquela linha já para marcar ali, né, o plumo onde que eu devo, até onde a cabecinha do tijolo deve estar. Então você vai explicar, né, com clareza como vai executar aquela etapa. Essas etapas que eu falei para você. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos fazer aqui uma entrevista com cada morador desta comunidade acerca desse problema. Primeira etapa. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir aqui em grupo de 2 pessoas. Vamos dividir 5 grupos. Nós vamos dividir 5 grupos. Esses 5 grupos, nós vamos dividir desta forma, desta maneira, e essas pessoas irão, então, essas pessoas irão bater de porta em porta. De porta em porta, e vai tratar sobre esse problema. Nós somos da entidade tal, nós estamos com tal situação, estamos observando que temos esse problema, e o que você acha dessa situação? Você tem sido afligido por esse problema ou não? Nós vamos tratar desse assunto. Nós temos essa etapa e explicar como essa etapa ela precisa ser realizada, tá ok? Ficou claro para você? Assista essa aula, repito, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessárias. Essa aqui é a descrição das atividades. Até a próxima aula.